Uma salva de palmas para Jesus. Parar para 3 minutos. Glória a Deus. Louvamos e agradecemos a Deus por Ele ter dado mais esta oportunidade para nós estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para transmitir a poderosa e sublime palavra de Deus para a noiva do Cordeiro, para a igreja de Jesus Cristo. E por que não dizer para o Brasil e para o mundo? Porque daqui 3 dias no máximo, esta mensagem que está sendo ministrada, ou melhor, que vai ser ministrada nesta noite, ela estará percorrendo o Brasil e o mundo através das redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e assim por diante. E o nome do Senhor, Ele continuará sendo propagado, exaltado e glorificado para todo sempre. Glória a Deus. Eu quero aproveitar o que os irmãos já estão de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 2, e o verso 2 até o verso 8. Glória a Deus. Com certeza, Deus tem uma palavra endereçada a cada um de nós nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ainda na tarde deste dia, enquanto eu pedia para o Senhor uma palavra para ser ministrada nesta noite, o Senhor Espírito Santo, Ele falou profundamente ao meu coração, dizendo: meu filho, vamos nesta noite para o livro de Jó, capítulo 2, e o verso 2 até o verso de número 8. Glória a Deus. Aonde nos diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor Deus disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e se desviando do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a sua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, poupa, porém, a sua vida. Então Satanás saiu da presença de Deus e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, e assentou-se no meio da cinza. Glória a Deus. E assentou-se no meio da cinza. Os irmãos podem tomar os seus assentos, mas não vamos nos esquecer
que nós estamos na casa de Deus e aqui não é proibido nós glorificar, exaltar, enaltecer o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está nos dizendo a palavra do Senhor que Jó, ele foi o homem que mais sofreu. Jó, ele foi o homem que mais sofreu e também foi o mais perseguido. Aleluia, porque Deus desafiou Satanás através de Jó. Vou repetir, Deus desafiou Satanás através de Jó, porque quando os filhos dos homens vieram se apresentar perante Deus, a Bíblia diz que ali apareceu também Satanás, e Deus disse para Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu para Deus dizendo: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E disse Deus para Satanás: você tem observado o meu servo Jó? Aleluia. Você tem observado o meu servo Jó?
chegou a dizer para Deus dessa maneira: ó Deus, aleluia, eu desejaria te pedir perdão, aleluia, eu desejaria te pedir perdão, mas eu não consigo, aleluia, eu desejaria te pedir perdão, mas eu não consigo, aleluia, porque eu não me lembro, aleluia, de haver pecado
lixo, aleluia, aleluia, como lixo, ele foi conviver no lixo, como lixo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jó se tornou um lixo, aleluia, e Jó se tornou um lixo para a sociedade, porque Jó não podia conviver na cidade, mas ele vivia no lixão da cidade, aleluia. Jó não podia mais conviver, aleluia, na cidade, no meio da sociedade, ele foi para o lixão da cidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a história, aleluia, e as histórias diz, aleluia, que não dava para separar Jó do lixo, e o lixo de Jó, aleluia, aleluia, porque, aleluia, não tinha nenhuma diferença, aleluia, de Jó para o lixo e do lixo para Jó, aleluia, porque o lixo cheira mal e Jó também estava cheirando mal, aleluia, o lixo cheira mal e Jó também estava cheirando mal, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela chaga, aleluia, aquela chaga cheirava mal, aleluia, e Jó não podia conviver na cidade, aleluia, ele foi conviver, ele foi sobreviver no lixo da cidade, como lixo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, seja louvado, aleluia. Quando Jó olhava para o seu próprio corpo, aleluia, ele só via verme, aleluia, ele só via verme que ia se formando, aleluia, ele só via verme que ia se formando, aleluia. E no capítulo 25 e no verso 6, aleluia, ali o próprio Jó, ele disse, aleluia, aleluia, ali o próprio Jó, ele disse, eu sou um verme, aleluia, eu sou um verme, porque verme, aleluia, saía constantemente do seu corpo, ele dizia, eu sou um verme, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, seja louvado, aleluia, aleluia, mas, aleluia, aleluia, Jó dizia, eu sou um verme, aleluia, eu sou um verme, mas meu Deus, ele é bom, aleluia, eu sou um verme, mas meu Deus, ele é bom, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, aleluia, mesmo Jó estando vivendo no lixo, como lixo, aleluia, ele nunca perdeu a comunhão com Deus, aleluia, ele nunca perdeu a comunhão com Deus, aleluia, e isso só tem uma explicação, aleluia, isso só tem uma explicação, e a explicação é esta, aleluia, a presença de Deus, aleluia, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus, aleluia, 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 não tem outra explicação para isso, a explicação, aleluia, que existe só é uma, a presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que de toda a riqueza que Jó possuía, aleluia, ele era o homem mais rico de todo o Oriente, aleluia, e de toda a riqueza que Jó possuía, aleluia, a única coisa que sobrou para ele, aleluia, foi um caco de telha para ele raspar a ferida no seu corpo, aleluia, foi um caco de telha para ele raspar a ferida no seu corpo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E quando Jó estava decepcionado, aleluia, porque ele tinha perdido tudo, aleluia, ele disse, aleluia, ele estava decepcionado porque ele tinha perdido tudo, mesmo assim ele disse, aleluia, aleluia, eu ainda acredito em Deus, aleluia.
que o meu Deus me mate, aleluia, ainda que o meu Deus me mate, também nele eu esperarei, aleluia, nele eu esperarei, nele eu esperarei, aleluia. É isso, só tem uma explicação, e a explicação é esta, aleluia, a presença de Deus na vida de Jó, aleluia, presença de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia, aleluia. Olha para cá e ouve-me, porque isto é muito importante, aleluia, e é bom nós aprender isto, aleluia, aleluia, tirar todos os bens de Jó, aleluia, e mesmo assim ele louvava e adorava a Deus, aleluia, tiraram todos os bens de Jó, mesmo assim ele louvava e adorava a Deus, aleluia, tiraram todos os filhos de Jó, mesmo assim, aleluia, ele louvava e adorava a Deus, aleluia, louvava e adorava, louvava e adorava, louvava e adorava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Jó louvou a Deus na riqueza, aleluia, e Jó louvou a Deus na pobreza, aleluia. Jó louvou a Deus na riqueza, e Jó louvou a Deus na pobreza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia, aleluia. Jó louvou a Deus, aleluia, com a família, e Jó louvou a Deus sem a família, aleluia. Jó louvou a Deus na riqueza, e Jó louvou a Deus na pobreza, Jó louvou a Deus com a família, e Jó louvou a Deus, aleluia, sem a família, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Jó louvou a Deus, aleluia, aleluia, na saúde, e Jó louvou a Deus na doença, aleluia. Ele disse, ainda que o meu Deus me mate, aleluia, eu estou, aleluia, servindo, adorando a Ele, louvado seja o nome do Senhor, ainda que Ele me mate, aleluia, eu continuo, aleluia, 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 eu estou louvando, aleluia, e adorando o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. Olha para cá e ouve-me, porque isto é muito importante, aleluia, e é bom nós aprender isto, aleluia, em Jó capítulo 38 e no verso de número 11, aleluia, ali Deus tira Jó do meio do lixo, aleluia, ali Deus tira Jó do meio do lixo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. Jó no meio do lixo, assentado sobre as cinzas, aleluia. Deus olha para Satanás, aleluia, Deus olha para Satanás, aleluia, aleluia, e Deus disse, aleluia, até aqui, aleluia, até aqui, Satanás, e não mais adiante, aleluia, até aqui.
Jó, capítulo 42, e no verso de número 10, aleluia, Jó 42 e 10, ali nos diz, aleluia, que enquanto Jó orava pelo seu amigo, aleluia, o doente orando pelo sadio, aleluia, um homem doente orando, aleluia, por aqueles que estavam com saúde, enquanto Jó orava pelos seus amigos, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia
agradecer a Deus, porque nós estávamos também com a nossa vida complicada, aleluia, mas, aleluia, Deus, através de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, aleluia, Jesus Cristo descomplicou a nossa vida, aleluia, Jesus Cristo, aleluia, nos trouxe para perto de Deus novamente, aleluia, e nós nos tornamos, aleluia, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos em filho amado de Deus, aleluia, filho amado de Deus, filho amado de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho único de Deus, aleluia, mas Ele nos tornou em filho também, aleluia, Jesus Cristo, Ele é o único Filho amado de Deus, aleluia, mas Ele nos tornou também em filho amado de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ficamos com essa palavra, aleluia, aleluia, e em qualquer parte, aleluia, aleluia, e em qualquer parte do Brasil ou do mundo, aleluia, nesse instante, eu olhando para essa filmadora, eu digo para você que vai ouvir essa mensagem, aleluia, pelo YouTube, aleluia, pelo Instagram, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, aleluia, entrega a tua vida, aleluia, anda nos caminhos, anda nas pisadas de Jesus Cristo, aleluia, que com certeza não importa, aleluia, Ele vai descomplicar a sua vida, aleluia, e você vai passar a ser um cidadão dos céus, aleluia, cidadão dos céus, cidadão dos céus, aleluia, aleluia, cidadão dos céus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e isto só tem uma explicação, e a explicação é esta: Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo, aleluia, Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo, aleluia, aleluia, e ninguém não pode, aleluia, chegar a Deus se não for por Jesus Cristo, aleluia, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, aleluia, e ninguém pode vir a Deus se não for através de Jesus Cristo, aleluia, que Deus nos abençoa no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, na minha, na sua e na nossa vida. Glória a Deus, 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 aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Jesus, Deus amado, glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, que Deus continue abençoando. O presbítero diz: vale a pena orar pelos outros? Vale, irmãos. Glória a Jesus. Deus mudou o cativeiro de Jó, tirou o sofrimento dele, curou ele quando ele orava pelos outros, tá? E Deus, a Bíblia diz que deu tudo em dobro aquilo que Satanás tirou dele. Isso que é importante. Louvado seja o nome santo do Senhor. E sabe quanto Deus deu mais de ano de vida para Jó? Depois de tudo isso, ele viveu mais 140 anos. Deus deu a ele. Louvado seja o nome de Deus. Eu creio que até os filhos Deus dobrou, porque a Bíblia diz que deu tudo em dobro. Tudo que ele perdeu veio em dobro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, sofrer na presença de Deus é bênção. Sofrer com
confiando em Deus, é bênção. Sofrer sem reclamar é bênção. Viu? Aleluia, mesmo passando por tudo isso que o presbítero acabou de pregar, ele não pecou contra Deus. Permaneceu firme na vocação que Deus tinha chamado ele. Permaneceu sincero, permaneceu reto, permaneceu desviando do mal. Viu? Não tinha ninguém igual Jó na terra de Uz. Só ele com essa qualidade, mas ele não perdeu ela. Tá, irmãos? Deus dá para nós, mas Deus quer que nós zelamos. Tá, irmãos? Deus quer que nós zelamos daquilo que Ele deu a nós, porque o que Deus nos dá é especial. Tá? É especial. Tudo isso aconteceu, mas não foi Deus que fez isso com ele, foi Satanás, o inimigo das nossas almas, é que fez tudo isso com Jó, para ver se ele permanecia. Mas Deus conhecia ele. O presbítero disse que Deus confiava nele, que ele não ia sair da presença do Senhor. Está escrito lá em Hebreus 10, versículo de número 35: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Tá, irmãos? Aleluia, Deus tem sempre o melhor.